Boa noite a todos. Dando prosseguimento essa noite aqui à 6ª jornada de estudos jurídicos da Unopar, nesse evento que se desenvolve em homenagem e com a participação, colaboração da Escola da Magistratura. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos os que têm prestigiado o evento, os juízes, professores da Casa da Unopar, professores da Escola da Magistratura, autoridades e, essencialmente, a razão do nosso propósito, do nosso trabalho, que são os alunos, tanto da Unopar como os alunos da Escola da Magistratura. Nesse primeiro momento, estaremos aqui com o professor Gladstone e, no segundo momento, o professor José Ricardo presidirá os trabalhos com o professor Vladimir. Professor Gladstone, é um prazer tê-lo aqui conosco de novo e a palavra é sua. Eu simplesmente amo a cidade de Londrina, é um negócio impressionante. E tenho uma gratidão muito grande à Unopar, porque a primeira vez que vim a Londrina, vim para falar nesse auditório, vim para falar na Unopar. Bom, se os senhores digitarem blindagem patrimonial na internet, os senhores vão ficar encantados. Há dezenas, se não centenas de escritórios de advocacia, de contabilidade, de administração de empresas, todos oferecendo essa estratégia bárbara, maravilhosa, encantadora, infalível, essa Shangri-La dos devedores. De repente, você consegue blindar o seu patrimônio e você não responderá pelas suas dívidas. Uma forma segura de atingir isso que é o Éden de todo devedor, ou pelo menos de boa parte deles, aqueles que não têm vergonha na cara, que é: devo, não nego e não vou pagar. Tente achar alguma coisa para fazer valer o seu crédito. O que nenhum destes sites revela é o outro lado dessa brincadeira. Vamos ao dia 4 de junho de 2005. Na noite anterior, o Brasil tinha vencido a Argentina e conquistado o Mundialito de Futebol da Alemanha. Conquistar o Mundialito de Futebol já é muito bom. Conquistar em cima da Argentina, melhor ainda. Conquistar ganhando de 4-1 da Argentina era um troço assim. Ninguém passou a noite bebendo, menos 500 policiais federais e 80 auditores da Receita Federal. 4 horas da manhã, eles começaram a se apresentar nas superintendências da Polícia Federal para dar movimento à Operação Éden. Cumprimento de 30 decretos de busca e apreensão, 30 mandados de prisão, incluindo empresários, advogados e, para aqueles que são estudantes de direito, até 2 estagiários de direito. O que estava por trás da Operação Éden, Monte Éden, blindagem patrimonial. É claro que os senhores devem estar se perguntando, como eu sempre me pergunto, né? Aquele departamento secreto da Polícia Federal é o departamento mais secreto da Polícia Federal. Ninguém sabe onde ele está localizado. E ele é essencial. É o departamento que inventa o nome das operações. É uma divisão importantíssima da Polícia Federal e que é capaz de confundir o inimigo. Por exemplo, quando se prendeu o maior contrabandista chinês no Brasil, a operação se chamava Operação Shogun, que é um marechal japonês. Então, é um sujeito extremamente inteligente. Na verdade, ele sabia que ele estava errado, ele só queria confundir o inimigo, quando ele poderia ter chamado de Operação Shaolin, Operação... vários nomes chineses, ele resolveu usar um nome japonês para prender. Eu não sei por que isso não deu um incidente internacional, protestos, por que você pega. Mas esse departamento importantíssimo inventou... Eu saí atrás à época. Existe um Monte Éden lá na Austrália. Eu falei, o que tem a ver o Monte Éden na Austrália? Aí depois eu fui descobrir que Monte é por causa de Montevidéu. E Éden é paraíso, de paraíso fiscal. Então, Monte Éden, a operação surgiu porque Montevidéu seria um paraíso fiscal.
Como é que era feita essa blindagem patrimonial? Lá no Uruguai, lá em Montevidéu, eram constituídas SAFs. Essas SAFs foram limitadas depois por um acordo Brasil-Uruguai. O Brasil ameaçou denunciar a posição do Uruguai no Mercosul, caso permitisse que brasileiros constituíssem esse tipo de sociedade, que era uma sociedade, uma offshore, feita facilitando fraude. Essas sociedades anônimas financeiras de investimento, elas permitem que o nome do sócio seja ocultado. Daí o fato dela ser usada. Essas sociedades passavam a adquirir posições majoritárias de sociedades brasileiras. Então eu constituía essa sociedade no Uruguai e depois alienava para essa sociedade a minha participação societária dentro de determinadas sociedades. E até mesmo bens, outros tipos de bens, carros, imóveis, seja lá o que for. Dessa maneira, não haveria no meu nome nada, e as minhas empresas, por seu turno, tudo que era relevante pertenceria a uma sociedade no Uruguai, pretensamente uma que eu não poderia, que os meus credores não poderiam pegar. O resultado, a Operação Monte Éden. Em Belo Horizonte, nós temos um fenômeno, que agora já chegou ao seu final, mais ou menos, que é o bairro Buritis. O bairro Buritis foi uma fazenda, a última a ser urbanizada, transformada em loteamento, e durante os anos 90 foi a área urbana que mais cresceu no mundo. Pois o bairro Buritis assistiu, no dia 23 de novembro de 2006, à famosa Operação Castelhana. Madrugada no bairro Buritis e pela longa Avenida Mário Werneck, aliás, o bairro pertencia à família Werneck, pela longa Avenida Mário Werneck, uma sequência de veículos pretos, com tarja amarela do lado, escrito Polícia Federal, serpenteou até arrombar um escritório de advocacia. Iniciava-se ali a Operação Castelhana, 250 policiais federais, 120 auditores da Receita, diligências no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, 50 mandados de busca e apreensão, 20 mandatos de prisão, advogados, contadores, empresários, nenhum estagiário dessa vez. Como é que funcionava a operação? Como é que funcionava a operação de blindagem patrimonial neste caso? Por que Castelhano? Porque usavam-se offshores tanto no Uruguai quanto na Espanha. As SAFs, que nós já vimos, as Sociedades Anônimas Financeiras de Investimento Uruguaias, e as ETVS espanholas. Nos dois casos, o mesmo fenômeno. A possibilidade de eu ter todos os títulos societários ao portador. Essas sociedades eram constituídas por laranjas e depois o seu controle societário era transferido para aqueles que tinham contratado a operação. Então, eu era controlador de uma sociedade na Espanha ou no Uruguai e o meu nome não aparecia como responsável por aquilo. Na sequência, os bens eram transferidos. Participações societárias e bens desses empresários eram transferidos para essas SAFs ou ETVS e, como resultado disso, antes que eu passe vergonha, deixa eu colocar isso aqui no silencioso, depois, quando você procurava os bens, quando você procurava o que eu poderia garantir essas obrigações, eu não encontrava nada no nome deles. Há uma terceira operação, que eu não coloquei aqui, mas que eu posso citar, que é a Operação Bicho Mineiro, que aconteceu em Varginha. Aliás, eles foram muito cuidadosos nesse caso, ela poderia se chamar Operação ET, ela poderia se chamar Operação Guerra nas Estrelas, mas eles foram... Se bem que há muitas pessoas que criticam o nome da operação, que é a Operação Bicho Mineiro. O que é o bicho mineiro? É uma praga que dá no cafezal. Motivo da escolha do nome. A fraude era praticada por cafeicultores da região de Varginha, no sul de Minas. Varginha, Pouso Alegre, etc. O mesmo sistema de operação, a mesma forma de operação. Você constituía offshores, sociedades no exterior, em lugares, existe uma lista imensa desses lugares, né? O da moda atualmente, né? É impressionante como isso pode estar na moda, ou seja, todo mundo sabe onde é que é, inclusive a Polícia Federal, né? Inclusive a Receita Federal,
é o estado norte-americano de Delaware. Então, constituem sociedades lá, que você não sabe quem que é o controlador, transfere-se para essas sociedades o patrimônio das pessoas que estão querendo blindagem e, aparentemente, elas não têm, esse patrimônio não poderia ser alcançado pelos credores. O problema é que essas pessoas continuam indo para as fazendas que não pertencem a elas, continuam andando nos carros de luxo que não pertencem a elas, continuam voando nos aviões que não pertencem a elas e facilmente os credores acabam descobrindo a fraude, para não falar que entre os maiores credores normalmente está a Receita Federal e a Receita Federal, por seu turno, aciona a polícia. O resto são essas operações que os senhores já ouviram falar. Bem, senhores, o que está por trás de todos esses casos é um princípio jurídico que todos nós conhecemos lá no primeiro período e depois no segundo período de direito civil, o princípio jurídico da garantia geral. Esse princípio jurídico diz o seguinte: todos os bens do meu ativo garantem as obrigações que eu tenho no meu passivo. Lá fora, na rua, equivocados, os cidadãos dizem: o meu patrimônio é isso, aquilo, aquilo outro. Quando lá fora se fala em patrimônio, as pessoas estão dizendo apenas do ativo ou do patrimônio grosso, aquilo que eu tenho. Patrimônio, contudo, corresponde àquelas definições que estão colocadas no 190 e no 191 do Código Civil. Ou seja, patrimônio é universitas iuris, coletividade de direito. Essa coletividade ela é composta por relações na qual eu ocupo o polo ativo, ou polo positivo, e também por relações jurídicas nas quais eu ocupo o polo passivo ou o polo negativo. Aquilo que eu tenho direito, aquilo que eu devo, aquilo que é meu crédito, aquilo que é o meu débito. E, em cada pessoa, excetuadas situações postas ao largo pela lei, exemplo, bem de família, exemplo, a aliança das pessoas casadas, exemplo, retratos de família, essas coisas todas estão colocadas no Código Civil, salário e assim vai, os bens do ativo garantem as obrigações do passivo. A ideia da blindagem é separar o passivo, separar o ativo, esconder o ativo para que ele não possa ser chamado a responder pelo passivo. Mas há uma coisa que me chama a atenção nessa história sobre blindagem patrimonial. Eu sei que muitos dos senhores acreditam, eu não, que brasileiro é tudo safado. Eu não acho isso. É claro que nós temos safados como há safados em todos os outros lugares do mundo. Eu não acho que a maioria das pessoas que procura por blindagem patrimonial saiba que é crime. Eu não acho que as pessoas estão ali dispostas mesmo a aparecer no Fantástico ou no Jornal Nacional com a cabeça encoberta e com uma blusa em cima da mão para esconder as algemas. O que me parece é que essa grande demanda por blindagem patrimonial esconde, na verdade, uma busca por planejamento jurídico. Ou seja, a partir de algo equivocado, a partir de algo ilícito, a sociedade, ou pelo menos o empresariado, diz para nós, a classe dos bacharéis, a classe dos juristas: eu não acho que vocês deveriam trabalhar apenas nos processos. Eu quero de vocês uma outra coisa. Eu quero de vocês segurança. É por isso que, partindo deste fenômeno da blindagem, e quando eles falam isso, eles nada mais estão fazendo do que pretender uma isonomia. Empresários e cidadãos em países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, mesmo no México, a União Europeia e etc., todos têm direito de ir a escritórios de advocacia, não para mover ação, não para contestar ação, mas para descobrir como é que eu devo fazer as coisas e, mais do que isso, qual é o melhor jeito de fazer as coisas. Então, quando eu olho para o fenômeno da blindagem patrimonial, o que eu preciso ver, principalmente os senhores que são estudantes de direito, há uma demanda na sociedade por planejamento jurídico. A sociedade está cansada do advogado que serve apenas para o fórum. A sociedade quer
aplicação de tecnologia jurídica a bem da definição do caminho certo, do caminho seguro e, de preferência, do melhor caminho. Tecnologia jurídica, sim. Aquilo que nós estudamos em sala de aula, aquilo que na academia é teoria, do lado de fora da academia é tecnologia. Aquilo que na academia é teoria, do lado de fora é tecnologia. Claro, para a visão antiga da advocacia, isso é uma bobagem. O que importa é saber falar, tecer leros, nhen, ou qualquer coisa parecida, e enrolar o juiz, como autor ou como réu, preferencialmente como réu. A esmagadora maioria das demandas brasileiras tem na defesa apenas a estratégia de postergar a realização do direito. Então, o caboclo acha que a função dele, dentro de um curso de direito, é aprender a enrolar. Mas, na verdade, o que se está procurando hoje, e se remunerando muito bem, é o advogado que, sabendo efetivamente direito, consegue responder: para isso funcionar, você pode fazer assim, melhor se você fizer assado, tem essa outra possibilidade, tem essa chance, e assim vai. Como é que esse planejamento jurídico se faz? Qual é o mercado, qual é o ambiente, qual é o cenário sobre o qual ele se desenvolve? Normalmente o cliente, quando chega até vocês, ele tem o seu patrimônio essencialmente desorganizado. Ele tem o seu patrimônio desorganizado. Ativos diversos estão combinados equivocadamente entre si e acabam respondendo por passivos diversos, o que aumenta a fragilidade. De repente, o sujeito não entende por que aquilo foi penhorado em virtude desta obrigação. De repente, o sujeito não entende por que uma coisa está relacionada para outra. O que ele não percebe, e os senhores têm que ser capazes de perceber, é que é possível organizar o patrimônio, estruturar o patrimônio, planejar a estrutura patrimonial, para que eu tenha maior segurança. Vou dar um exemplo. Aqui nos meus desenhozinhos. É muito comum que o sujeito tenha uma fazenda, ele nem dá muita importância para essa fazenda, mas ele começa a produzir nessa fazenda. De repente, vou dar um exemplo, tem um sujeito lá em Belo Horizonte, que é dono de uma empresa chamada Império das Juntas, enriqueceu vendendo junta. Junta é um troço bárbaro para enriquecer, porque você compra as folhas da junta e a forma de fazer a junta, e depois você vai aplicando a forma em cima do papel da junta, coloca um negócio, vende por 15 vezes o valor, dá dinheiro para dar com pau. No final de semana, ele ia para a fazenda com a família, onde ele criava cavalo machador, manga larga, por divertimento. A mulher começou a trabalhar com cruzamento de flor e acabou se tornando uma empresária, entre aspas, sem saber que era empresária, né? Acabou ganhando dinheiro vendendo hibisco gigante. Ninguém se preocupa nessa hora em perceber o seguinte: isso é um ativo. Isso é um negócio. Isso é uma atividade. Se por acaso ela não está separada, se por acaso ela não tem uma identidade própria, estou falando de uma sociedade agropecuária, qualquer coisa, inclusive a dívida trabalhista de uma empregada doméstica pelo apartamento ou pela casa de praia, não sei aonde, irá alcançar aquele patrimônio, porque tudo está misturado. Onde é que o advogado vai atuar nessa situação? Ele vai atuar percebendo essa desordem, identificando onde está essa desordem e resolvendo essa desordem, colocando ordem na casa. É claro que alguns dos senhores já perceberam que para isso não adianta muita saliva, lero, nhen.
Eu preciso conhecer direito, eu preciso conhecer teoria jurídica, eu preciso saber o que é possível, o que é lícito, para que eu possa identificar em cada caso o que é o melhor caminho. Essa desordem que eu estou falando, ela habitualmente se expressa em 3 planos diversos. Uma desordem patrimonial, uma desordem societária, daí a ideia de organização societária, de estruturação societária, e, habitualmente, uma desordem fiscal, em boa medida causada pela esquizofrenia do sistema tributário brasileiro. No plano das desordens societárias, o mais comum, eu pulei uma lâmina, não. No plano das desordens societárias, a situação mais comum que se encontra é a existência de estruturas que não são lógicas, mas cuja razão de ser é apenas a evolução do tempo. Ou seja, a criação de uma sociedade, ou de uma filial, ou disso, ou daquilo e daquilo outro, respondeu a uma circunstância de momento. Cria uma sociedade, cria uma filial. E ela não foi, e aí vem uma nota de pé de página, esse é o futuro profissional nosso, quando eu falo ela não foi, ela precisa ser reiteradamente repensada. Advogados norte-americanos têm trabalho o ano inteiro, não é demanda, não. Todo mundo sabe que planejamento societário é mais ou menos como dar manutenção em carro. Há sempre o que fazer. Mas quando eu chego pela primeira vez, eu vou encontrar uma estrutura que normalmente responde à motivação da história pessoal daquela empresa, daquela família, daquela pessoa. Eu vou encontrar, muitas vezes, participações societárias, filiações societárias, controles societários e mesmo situações mais arriscadas, como grupo informal, como consórcio informal e, mais do que isso, a ideia de confusão patrimonial. O que eu já vi pensão alimentícia na folha de pagamento de sociedade. Parece que a ex-esposa ou o filho pensionado é empregado. Isso é confusão patrimonial. E se alguém se recordou lá do artigo 50 do Código Civil, a confusão patrimonial da desconsideração da personalidade jurídica. É muito comum o sujeito chegar e falar assim, me dá tanto que eu vou comprar um carro, não é para a sociedade, é para ele. É muito comum, na hora que você vislumbra, exemplo, eu lembrei agora um concreto. Há um tempo atrás, a Receita Federal, em Belo Horizonte, notificou uma sociedade que era, não tinha planejamento jurídico nenhum, foi assessorada por um colega meu de faculdade, simplesmente pelo seguinte, estamos vendo na declaração de patrimônio que há 3 BMWs, modelo luxo, no inventário. Indique quem são os diretores que estão usando isso. Era uma sociedade que era uma loja de material, uma rede de material de construção, e a Receita virou e falou, quem são os diretores que estão sendo beneficiários dessa vantagem, que eu quero ver se está declarado no imposto de renda. É uma vantagem direta. Então eu vou ter que examinar toda essa estrutura, partir dos conhecimentos que eu tenho, estes que são dados para os senhores de segunda a sexta-feira, estes que são cobrados nas provas, nos exames de ordem e etc., para poder falar, não, isso aqui está complicado. Esse grupo aqui é informal, você vai querer mesmo um grupo de empresa? A lei exige isso, isso, aquilo. Você tem certeza que você vai querer essa filiação? Você tem certeza que essa operação tem que estar consociada? Não, vamos tirar essa pensão daqui. Não, pera, não. Vamos regularizar a distribuição de lucro, você vai receber isso como lucro. Então, você vai pegar isso e colocar em tal circunstância. Não tem problema, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, em vez de você retirar do caixa, nós vamos fazer antecipação de distribuição de lucro 3 vezes ou 4 vezes por ano. Ou seja, colocar ordem na casa. Claro, compreendendo os impactos trabalhistas, societários, fiscais, cíveis, ou seja,
usando a tecnologia jurídica que eu domino. A desordem tributária é ainda pior porque o direito tributário brasileiro... Algum professor de tributário aqui? Não. É uma disciplina impressionante. Detalhe, por melhor que seja a sua faculdade de direito, qualquer uma delas, ninguém ensina efetivamente direito tributário. Por quê? Porque os professores, respeitando aquilo que é lógico e razoável, eles ensinam a Constituição e a lei. Mas o Estado não está interessado na Constituição e nas leis. Aqueles que forem trabalhar vão descobrir que o que importa é regulamento, portaria, instrução normativa e etc., que num dia é de um jeito, semana que vem é de outro jeito, na outra semana é de um outro jeito. É um funcionário que, com a caneta na mão e o poder de estabelecer a norma, ele acaba mudando as coisas do jeito que dá na telha dele. Então, quando eu vou fazer a análise do patrimônio das relações tributárias, eu preciso não apenas olhar para a Constituição e as leis, mas eu preciso examinar um emaranhado de regulamentos, de normas variadas e verificar qual que é o impacto. Posso dar um exemplo. Num processo de planejamento societário desenvolvido pelo escritório da minha esposa, nota de pé de página. Não sou advogado. Não tenho paciência para advogar. A advocacia, ela exige do indivíduo uma habilidade social para tratar com outras pessoas, o juiz, o promotor, o delegado, o cliente, etc. E eu não tenho essa paciência. Então, eu tenho do direito o melhor, a biblioteca. Na biblioteca e no computador, o direito funciona. Ele é bárbaro, ele é perfeito, ele é fantástico. Não existe ser humano. Negócio assim, ímpar. Já a patroa tem uma capacidade de conviver, de relacionar fenomenal. E, por sorte, ao nos casarmos, casaram-se teoria e prática. Então, as coisas normalmente são discutidas em casa, nas caminhadas, isso, aquilo, aquilo outro. O que é preciso fazer, que eu não preciso conversar com nenhum ser humano, é eu e a biblioteca, eu faço tudo, mas a parte do ser humano é ela quem é advogada dela. Eu não tenho nem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, não advogo. Mas, neste caso, ela pegou uma empresa combalida e, na hora de fazer a análise, fazer a varredura do seu patrimônio tributado, do seu patrimônio sob o enfoque do direito tributário, ela descobriu, por exemplo, que o regulamento, não é nem a lei não, que o regulamento tributário de Minas Gerais diferencia, para efeitos de tributação, perfume e água de colônia. A grosso modo, perfume é perfume, é um negócio mais concentrado, água de colônia é perfume ralinho, misturado, parece. Só que o perfume tem uma tributação de 17% ou 18%, ou tinha, à época, não sei como é que está agora, como eu falei, basta, né, não tem processo legislativo, o cara coloca aquilo, publica no Diário Oficial, pronto, está valendo. Era 18%, o perfume, ou 17%, e a água de colônia, 11%. Na hora que ela descobriu aquilo, a empresa em questão era uma distribuidora de cosméticos. A hora que ela descobriu aquilo, ela determinou uma varredura nas notas fiscais. E ela descobriu que o funcionário, que era responsável pelo lançamento, os funcionários, não tinham percebido a alteração na legislação, no regulamento, nas normas tributárias mineiras, e água de colônia e perfume estavam sendo lançadas como se fosse a mesma coisa. Detalhe, os produtos eram adequadamente descritos, já que era feito por código de barra. Pip, aparecia lá. Só que na hora de você destacar o valor do imposto, tudo recolhia sobre o teto, sobre perfume, enquanto na verdade era distinto. Não preciso dizer para os senhores que esse cliente ama a minha mulher, porque de devedor da Fazenda do Estado de Minas Gerais ele se tornou credor. Já que os lançamentos foram todos feitos corretos, mas houve um erro exclusivamente no autolançamento, na declaração do percentual devido. A base de cálculo foi descrita correta, mas só a alíquota foi equivocada. Você tem o direito, por procedimento administrativo, à repetição de indébito. Então foi simplesmente juntar as notas, indicar as notas, mostrar que houver um equívoco. Mandaram uma auditoria lá para verificar, a auditoria verificou que efetivamente era aquilo, que não haveria fraude. Quem era devedor do Estado tornou-se credor do Estado, porque era uma outra coisa que eu não sabia, passei a saber.
vende-se muito mais água de colônia do que perfume. As pessoas normalmente, quando compram perfume, estão comprando água de colônia. Perfume vende muito menos. Então, esse tipo de problema na confusão. Outro problema muito comum, má definição do objeto social. Isso tem relevância? Infelizmente, no sistema tributário histérico do Brasil, tem. Para vocês terem uma ideia, se por acaso a sociedade que os senhores estiverem assessorando tiver condição, tiver faturamento compatível para ser microempresa ou empresa de pequeno porte, microempresa até R$360 mil ano de faturamento, empresa de pequeno porte até 3 milhões e 600, você tem uma lista que consta de um regulamento que diz que determinados objetos sociais permitem ir para o Simples Nacional e o restante não. Então é muito comum você pegar coisas do tipo, caso concreto, esse no Ceará, o sujeito resolve, vai criar uma empresa, o Robin, foi criar uma empresa para poder organizar evento, palestra, não sei mais o que, etc. Ele colocou no objeto prestação de serviços educacionais, por isso ele ficou fora do Simples. Ao tirar prestação, que ele não ia ser uma escola, mas ao tirar prestação de serviços e colocar organização de cursos, não sei mais o que, você vai lá na listagem e você verifica na listagem o que pode ser. Então, eu não posso definir o objeto social sem considerar qual que é o impacto que ele tem dentro dos regimes que estão previstos nos regulamentos tributários. E, finalmente, algo terrível, que é o inadequado aproveitamento das sinergias fiscais. Ou seja, aquele que domina a legislação acaba percebendo, aquele que domina a legislação tributária, acaba percebendo oportunidades de economia lícita, oportunidades de economia legais e que podem ser aproveitadas pelo seu cliente. Há um novo tempo na advocacia. Há um novo tempo na advocacia. E aqueles dos senhores que perceberem isso terão sucesso nas suas atividades. O modelo anterior no qual eu fui educado está exaurido. Por mais que vocês acreditem que os juízes trabalham pouco, é uma desculpa que é dada, é humanamente impossível que os juízes deem conta da demanda de serviço que deles se espera. Basta verificar quantos são os processos e quantos são os dias do ano. Mais do que isso, basta verificar o que os senhores esperam de um juiz. Os senhores não querem que ele diga apenas julgo procedente ou improcedente. Os senhores querem ler a sentença e entender a sentença. Os senhores querem se convencer. Os senhores querem um trabalho de qualidade. Então não dá para falar que ele está trabalhando pouco. Muitas vezes ele está lendo. E isso é essencial para entregar essa sentença de qualidade. Há uma outra solução, claro. Nós podemos dobrar, triplicar o número de juízes. Mas aí eu preciso olhar no impacto da folha dos estados e etc. O modelo está exaurido. Nós construímos um modelo de advocacia e de direito que é baseado essencialmente no litígio. Meu Deus, quantas vezes eu ouvi em sala de aula a lide, a lide, a lide, a lide, a lide. O problema é que a lide tem custos e as pessoas não avaliam isso. Os empresários, pelo menos uma boa parte deles, de repente começam a perceber o seguinte: não enfrentar a lide, não ter este problema, não ter a pendência de um resultado de um processo, é uma riqueza, é em si uma vantagem. Eu quero saber, não como se resolve a doença do direito, que é o litígio, a doença do direito, que é o litígio, mas eu quero saber qual é o caminho correto, a solução. Vocês já pararam para pensar isso? Todo modelo de educação jurídica
fundado na ideia de processo de demanda. Ele trabalha onde o direito não funciona. Isso é uma coisa que me incomodou desde o início do curso de Direito. O direito essencialmente funciona. Eu passo o dia inteiro fazendo coisas que funcionam. Eu entro no ônibus, pago o trocador, faço o meu percurso, desci um contrato de transporte que foi cumprido maravilhosamente bem. Essencialmente o direito funciona. O litígio, a demanda, ela é a falha do direito. Ela é a doença do direito. Será que a advocacia, eu não tenho dúvida que a magistratura é composta para trabalhar sobre a doença, é a função dele, quando não funciona. Será que a advocacia serve exclusivamente para isso? Todas as carreiras jurídicas serviriam para a demanda? Os nossos colegas do hemisfério norte já superaram isso há muito tempo. O advogado prefere ser chamado lá de counselor, de consultor. É aquele que define o caminho correto, o caminho adequado. Os senhores, então, precisam acostumar-se com realidades e demandas novas, perspectivas novas. Todos os senhores devem se compreender como titulares de uma tecnologia jurídica, e dessa tecnologia deriva uma certa logística. Não há uma logística aprendida pelos colegas da administração, da mercadologia, do marketing, etc., para que as coisas sejam feitas do melhor jeito? Também no nosso caso, eu vou oferecer para o meu cliente uma reengenharia das suas estruturas societárias. E é muito divertido falar isso porque, hoje em dia, o planejamento societário de uma família com a constituição de uma holding ou, eventualmente, de um grupo, é remunerado, em média, com 80 a 150 mil reais. Dependendo da complexidade, 300 mil reais ou mais. Por quê? Porque é alguém que vai indicar para você o modelo que funciona, modelo que não vai bater na justiça, modelo que não vai dar dor de cabeça. É o advogado que senta na mesa, não para poder tecer argumento, mas para falar, nós vamos fazer da seguinte maneira, a transferência vai ser feita desse jeito, não, nós podemos fazer assim, tá, não, mas aqui nós temos menos ônus, essa situação é mais onerosa tributariamente. Podemos fazer isso, mas então nós temos que fazer o registro aqui, etc. E no final das contas, dessa conversa, de pessoas que dominam o direito, de pessoas que não querem problemas, mas soluções, saem as operações das Casas Bahia, com Pão de Açúcar, as operações da Insinuante com a Ricardo Eletro, com a não sei mais o que, criando a máquina de vendas, saem todos esses negócios que fazem, curiosamente, do Brasil um dos países no mundo em que eu tenho mais fusão e incorporação de empresas, onde eu tenho mais negócios. Os senhores não perceberam? Há advogados que trabalham o dia inteiro no ar-condicionado. Há advogados que trabalham o dia inteiro, não para uma petição, mas para que o contrato jamais tenha que ir para as mãos de um juiz, para que ele funcione, para que ele seja correto, para que ele seja adequado, para que ele seja o melhor. Então, advogados que trabalham em reengenharia societária, que trabalham em reengenharia patrimonial, em reengenharia fiscal, advogados que trabalham por, e eu tenho me batido por isso, sustentabilidade jurídica. Interessante isso, nós olhamos para os nossos colegas das outras áreas e falamos, a sua indústria não é sustentável, ela polui, a sua fazenda não é sustentável, ela polui, o seu restaurante não é sustentável, nada é sustentável. Eu quero saber o seguinte, a sua advocacia é sustentável? Não pelo carbono que ela gera, mas o resultado do trabalho que eu construo, cria para o meu cliente, cria para a empresa, que é o objeto do meu trabalho, cria para aquele patrimônio sobre o qual eu atuei, uma situação de sustentabilidade, de tranquilidade. Os senhores sabiam que existem, por exemplo, advogados trabalhistas que atuam para que a empresa tenha a menor quantidade possível
de demandas trabalhistas? Os senhores sabiam, por exemplo, que na demissão da Gol, com a demissão, pequena demissão em massa, advogados trabalharam para que nenhum grupo fosse mais demitido do que o outro? Os senhores sabiam que os advogados trabalharam para garantir que o número de velhos e de novos e de afrodescendentes e caucasianos e asiáticos descendentes e etc., fosse proporcional? A Gol sempre teve uma política de contratar muito deficientes físicos. Até nisso ela foi proporcional, para não dizer que houve um preconceito deixando os deficientes e botando para fora os que não eram deficientes. As demissões foram proporcionais para evitar esse tipo de acusação. Não é um advogado que está lá para demanda apenas. É para dizer, como é que eu faço isso de maneira sustentável? Como é que eu faço isso de maneira sustentável? Aliás, um planejamento muito bem feito, porque antes das demissões, iniciou-se com um programa de demissão voluntária. Depois do programa de demissão voluntária, um programa de licença voluntária. Aí, como não se atingiu o número de cotas, o número de postos que era necessário cortar, passou-se para o programa de demissão. Planejamento, sustentabilidade jurídica. Advogar no exercício de tecnologia jurídica. Dominar os conhecimentos clássicos, porque o direito é uma ciência milenar. O primeiro documento jurídico que se tem notícia, o primeiro fato jurídico concreto que se tem notícia, é a reforma de Ur-Unuim Engina, na cidade de Lagash, na cidade-estado de Lagash, em 2450 a.C., ou seja, 4 milênios e meio atrás. Detalhe, dizia, inclusive, sobre usura, limitação de juros, 4.500 anos atrás. Os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. Então, eu tenho que dominar essa teoria clássica, mas eu tenho que estar constantemente atento à inovação jurídica, e há sempre inovação jurídica, e há sempre inovação jurídica. E é por isso que o meu cliente não passa no meu escritório só quando ele tem uma demanda, ele tem que estar no meu escritório constantemente para que os ajustes necessários na estrutura societária, patrimonial, fiscal, sejam feitos. Nos anos 80, o mais aconselhável era pegue todo o seu patrimônio pessoal e jogue na sociedade. Aí todo mundo saiu transferindo apartamento para dentro da sociedade, etc. Com a lei do bem de família, quem não imediatamente tirou o bem da sociedade, renunciou à proteção oferecida pela Lei 8.009. É preciso sempre descobrir o que está acontecendo, acompanhar os tribunais, acompanhar as novas leis, acompanhar a nova doutrina, para exercer uma advocacia de soluções, para desenvolver uma advocacia de soluções. E aí que vem a coisa mais divertida, eu posso dizer para os senhores. Uma advocacia que não cobra honorários por tempo trabalhado. Pedreiro cobra por metro quadrado de parede. Estivador cobra por saco carregado. Transportador cobra por caixa. Os senhores devem construir a demanda de honorários não pelo trabalho que terão, mas pela solução que irão oferecer. Eduarda foi chamada, que é a esposa, foi chamada para examinar a situação de uma empresa farmacêutica em São Paulo. E a hora que ela deu o orçamento, o negócio acabou não saindo, o serviço acabou não saindo. O advogado que trabalhava na área virou e falou assim, mas doutora, quantas horas de trabalho a senhora vai necessitar para cobrar esses honorários? E ela virou para o colega e falou assim, muito pouco. Muito pouco, isso eu não vou fazer relativamente rápido. Mas por que um valor tão elevado? E ela perdeu a paciência com a indiscrição, com a falta de educação, olhou para ele e falou assim, porque eu sei fazer, o senhor não. Os senhores estão passando 5 anos da sua vida num curso de Direito.
Depois que os senhores saírem, os senhores continuarão comprando livros, lendo, estudando, participando de congresso. O seu cliente tem que remunerar isso. Não é o fato de que na hora que você vai atuar, você sabe exatamente o que fazer. Mas para saber exatamente o que fazer, a gente estuda, a gente se dedica, a gente se prepara. É uma profissão diferente. É uma profissão diferente. As pessoas se acostumaram com o tempo. As pessoas se acostumaram com o tempo em que eu calculava quanto tempo ia demorar a demanda. Nos anos 70, um grande jurista mineiro, aqueles dos senhores que são mais estudiosos, já devem ter ouvido falar, porque os livros deles são desatualizados, mas já morreu há muito tempo, mas são famosos, chamado Darcy Bessone. Era especialista em direito empresarial, mas escrevia em direito civil. Recebe um telefonema da Vale, que então era uma estatal, dizendo: doutor Darcy, nós estamos fazendo um contrato para venda internacional de minério de ferro, para não sei o quê, etc., parará, 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 parará. Nós queríamos que o senhor fizesse uma revisão do contrato. Ele falou: pois não. Quais são os honorários do senhor? 1 milhão de cruzeiros. 1 milhão de cruzeiros. Doutor Darcy, é só a revisão de um contrato, o senhor não vai levar muito tempo com isso. Não, ele falou: eu sei. Eu levei muito tempo para saber o que é necessário fazer a alteração. Se os senhores quiserem, é só mandar alguém à minha casa, eu não estou no escritório mais, mandem alguém à minha casa, a casa dele fica no Belvedere, uma região mais alta de Belo Horizonte, e trazer o comprovante do depósito. Anos 70, né? Não tem transferência eletrônica, tem que trazer o... com crec. Os mais novos não sabem nem o que é crequeque, os mais velhos lembraram, né? Acabou que chegou lá, com o comprovante do depósito. Ele virou para a mulher dele e falou assim: serve um café para o moço? A mulher foi lá, pegou um café, nós somos muito gentis, café, pão de queijo, broa, essas coisas todas, botou à disposição. Ele foi para a biblioteca, disse que voltou dali uma meia hora, com uma folhinha datilografada, falou: ó, isso aqui tem que ser mudado. Tá? Fiz umas anotações aí no texto que o senhor trouxe para mim, e os senhores têm que fazer essas mudanças que estão aqui nessa folha. Muito obrigado, foi um prazer. Levou até a porta. Você vende solução. Você vende solução. É esse o direito que se aponta, é este o direito que se aponta para nós. Planejamento patrimonial, capacidade de fazer análise qualitativa do patrimônio, capacidade de dialogar com profissionais de outras áreas, porque este é um tempo interdisciplinar. Esse é um tempo dos interfaceamentos. Eu preciso ser capaz de, dependendo do tipo do negócio, capaz de dialogar com contadores, com engenheiros ambientais, com engenharia de segurança, com técnicos de controle de risco, e etc, 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 etc. Eu preciso não só ser capaz de dialogar, como compreender os problemas que eles me trazem, quando for necessário construir soluções jurídicas para esse problema. Exemplo: depois daquela onda de quebradeira que nós tivemos em 2008 por operações arriscadas, por exemplo, as que foram realizadas aqui no Paraná e em Santa Catarina pela Sadia, operações de derivativos, etc., quase todas as sociedades brasileiras chamaram seus escritórios de advocacia para dizer: façam alterações no nosso estatuto para não permitir que nossos diretores possam nos expor a riscos tão grandes em moeda estrangeira. Então, os estatutos foram mudados, é trabalho nosso. Pegar o estatuto, fazer uma alteração, não é lista, não. As operações, a exposição, a taxa de câmbio será tanto. Alguns estatutos foram colocados que só eram listas operações regulares, ou seja, operações de compra e venda em moeda estrangeira, nenhum tipo de aplicação. Eu preciso ser capaz de dialogar e oferecer soluções, compreender o problema que o caboclo me traz e oferecer soluções jurídicas para esse problema. Eu preciso ser capaz de, mais do que simplesmente gerar os documentos jurídicos clássicos, eu preciso ser capaz de gerar relatórios sobre impactos jurídicos do que está acontecendo, do que está sendo praticado, positivos ou negativos, e mais do que isso, relatórios propositivos. O cliente tem esse direito. A gente entrega para o cliente com aquele desprezo assim, tipo: toma, eu sei que eu estou te entregando, você não sabe que eu estou te entregando, mas toma. Não, o cliente quer diálogo, o cliente quer saber,
E é um direito do cidadão saber o que os senhores estão prestando para ele. Então, geração de relatórios e, finalmente, capacidade de uso de ferramentas de análise estratégica. Por quê? Isso os senhores já aprenderam em sala de aula. Não há uma solução jurídica para cada coisa. Então, eu preciso verificar o que é mais vantajoso para o meu cliente. Vamos expandir os negócios. Olha, o senhor pode fazer abrindo filial, mas o senhor pode fazer abrir franquia. São duas hipóteses. Qual é a melhor estratégia para cada um? Tem fórmula de bolo, não. Para cada um. É a filial? É a franquia? É a representação comercial? Planejamento societário. Uso correto da maleabilidade que o direito societário me dá. Concentração ou o avesso. Uso oportuno das metamorfoses societárias, fusões, incorporações, cisões, transformação de tipo societário, se necessário. Construção, a ideia de que o jurista é um arquiteto societário, um arquiteto escritural, ele deve procurar desenvolver para o organismo do negócio, ou para a estrutura da organização, o melhor desenho, aquele que é mais funcional, aquele que é mais racional, aquele que é mais barato, ou aquele que é mais sofisticado. Volto a dizer, olha que eu estou usando referências diversas. Cada cliente tem uma referência. Cada cliente tem uma referência. O que nós fazemos habitualmente? Falei isso hoje. Habitualmente o cliente pede para a gente constituir uma sociedade limitada. A gente fala com ele, passa lá daqui a 2 semanas e pronto, a gente entrega o mesmo contrato social para todos. Nós não estamos preocupados com... É aquela situação, né? Você faz uma economia danada, compra um lote num lugar lindo, resolve construir uma mansão. Você vai no arquiteto, fala, estou querendo um projeto, que eu estou à casa dos meus sonhos, ele vira para você, daqui a 2 semanas você passa aqui. E ele te entrega o mesmo projeto que ele entregou. Para o sujeito que teve lá 2 semanas antes, o mesmo que teve 1 ano antes. Ele não quer saber se você quer cozinha grande, cozinha pequena, banheiro, suíte, corredor, a casa branca, isso, aquilo, aquilo outro. Uma arquitetura jurídica para cada cliente. Uma arquitetura jurídica para cada cliente. Tá. Já andei apurando isso. É por isso que, em escritórios de contabilidade, a constituição de uma sociedade pode custar 500, e aí, você me perdoa, a moeda é real no singular, 500 real. 1.000 real. E, em alguns escritórios, 35 mil reais. 30, 35 mil pela Constituição. Qual que é a diferença? Bom, capacidade de fazer um desenho que atenda ou não às necessidades dos clientes. Essa arquitetura societária que eu estou falando, mais uma vez, não é uma fórmula matemática. Eu vou bater nisso até não poder mais. Se eu tenho um cliente que os negócios estão minguando, provavelmente para ele o interessante é uma concentração societária, barateando as despesas de back-office, como as pessoas falam, seja as despesas administrativas de condução das diversas sociedades. Se eu tenho um cliente que os negócios estão pujantes, estão crescendo em áreas diversas, o mais aconselhável é o oposto. Constituição de estruturas multissocietárias, o que eu vou fazer a partir de cisão ou criação de sociedades coligadas ou afiliadas. Não há fórmula de bolo. Não há uma única coisa. Eu vou bater na tecla aqui para desespero dos senhores. Eu preciso dominar todos os aspectos do direito. Eu preciso dominar direito não só para passar na prova, mas para verificar que para cada cliente eu tenho que ter uma solução. E se eu não dominar um leque, um cardápio de soluções muito grandes, eu não vou conseguir isso. Outro exemplo do que eu estou falando de planejamento societário, a constituição das estruturas de planejamento sucessório. Habitualmente, o que eu tenho? Eu tenho uma pessoa física titular de um patrimônio e eu tenho, com evento morte, a mera fragmentação desordenada desse patrimônio. Se eu, por acaso, uso aquelas estruturas de maleabilidade societária, se eu, por acaso, uso aquelas possibilidades de engenharia societária, de reengenharia societária, eu posso fazer um planejamento disso. A forma clássica hoje, e eu tenho que avisar isso também, hoje,
Não dá para dizer, eu aprendi que é holding em 2012 e achar que em 2017 vai ser a melhor solução. Não será, estará superada. Então, eu estou estudando hoje, eu vou estudar em 2013, eu vou estudar em 2014, eu vou estudar em 2015 e eu vou saber qual que é a melhor solução em 2017. Hoje, a constituição de uma holding familiar, tá. Para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás eram os acordos de acionista. Hoje, a constituição de uma holding familiar, com que ela passa a ser titular de um patrimônio, e assim, com o evento morte, em vez dos herdeiros serem titulares de fragmentos do patrimônio, como no gráfico anterior, em vez de haver uma fragmentação do patrimônio do de cujos, eles passam a ser titulares de participações societárias dentro desse ente, que, por seu turno, mantém um controle da totalidade do patrimônio. Por fim, a ideia de planejamento societário, que tem sido planejamento tributário, perdão, que tem sido mitigada no Brasil por uma interpretação, a meu ver, quase que kafkiana, se não nazista, que a Fazenda tem tentado impor, que é a ideia de que, se há duas maneiras de recolher o imposto, seria uma obrigação do contribuinte optar pela pior. Isso não é razoável, isso não é lógico, isso não é proporcional, isso não é razoável. Obviamente, se existem duas maneiras pelas quais eu posso fazer alguma coisa, é meu direito fazer da maneira mais simples, da maneira mais singela, da maneira menos onerosa, da maneira mais barata. Então, não me parece que planejamento jurídico, desde que não haja fraude, ele seja ilícito, porque é meu direito, sim, optar pela maneira mais fácil, menos onerosa. Planejamento tributário em atividades como levantamento do custo jurídico do patrimônio e da atividade produtiva, para demonstrar para o cliente o que cada bem, o que cada serviço, o que cada atividade impacta dentro das suas obrigações fiscais. Isso é um pouco complicado, os estados não estão gostando disso, mas, em alguns casos, a solução é dizer, vai para o outro lado da fronteira. Exemplo, a cidade de Extrema, em Minas Gerais, foi durante muito tempo apenas uma cidadezinha sem importância, largada no fim do mundo. Na verdade, no fim do mundo, não, no fim de Minas Gerais. Ela é extrema porque ela está na extremidade do estado. Do outro lado da fronteira está São Paulo, do outro lado. O que acontece? A cidade hoje é uma belezura, como a gente diz, cheia de fábrica. Que fábrica? As que saíram de São Paulo e foram ficar em Extrema. Perfeito. Às vezes a solução, infelizmente, vai para o outro lado da fronteira. Vai para o outro município. Faz desse jeito, não daquele. Terceiriza isso que sai mais barato ou, dependendo do caso, verticaliza, traz para cá porque sai mais barato. Em alguns casos é mais barato mandar outro fazer, em alguns casos é mais barato fazer você mesmo. Vai variar de cada caso. Volto a dizer, não há fórmula. Aliás, se houvesse fórmula, vocês podiam sair do curso de direito e ir para outro lugar, porque haveria uma máquina para fazer isso. Graças a Deus não há. Vocês podem continuar aqui presos no curso de direito, porque há uma demanda pelo serviço dos senhores lá. Finalmente, eu tenho que, esse eu acho que é o grande norte, trabalhar com o conceito de competitividade fiscal. São poucos advogados, são poucos escritórios que assimilaram isso. É meu direito, sim, procurar definir para o meu cliente, de forma lícita, de forma que respeita a Constituição e as leis, um melhor cenário para que ele possa competir com os seus concorrentes dentro do mesmo setor, não se onerando com encargos tributários, com encargos fiscais. Então, eu tenho que ter essa referência de planejamento tributário. Em outros termos, isso implica, primeiro, levantar a situação do jeito que está, normalmente você vai descobrir que é uma balbúrdia. A partir disso, planejar uma nova estrutura tributária, como é que ela deve ser, definir quais são as rotinas que a empresa passará a aplicar, algo que os senhores nunca viram, mas tornou-se moda nos escritórios, treinamento de pessoal para mudança da cultura de como as coisas devem ser feitas e, então, criar uma nova uniformidade fiscal. Vejam, senhores, eu enchi a cabeça dos senhores de um bando de coisa, mas eu quero falar sobre um outro problema agora, segunda palestra. Um outro problema. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Amanda está aqui com o livro sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, está com um pipinão nas mãos. A legislação brasileira não permite a atuação de escritórios de advocacia
estrangeiros no Brasil. Há 3 semanas atrás, o ministro do Comércio da União Europeia estava lá no Conselho Federal discutindo a abertura do mercado de advocacia do Brasil para empresas europeias. No final do ano passado, a presidente da American Bar Association, que é a OAB de lá, esteve no Brasil falando sobre a necessidade de abrir o mercado brasileiro para a advocacia. Quem é que está querendo vir para cá concorrer com a senhora, com o senhor, com o senhor? Escritórios como Clifford & Chance, com faturamento anual de 2 bilhões de dólares. Linklaters abriu um escritório no Rio de Janeiro, mesmo sendo ilegal. Faturamento anual, 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Skadden Arps, Slate, Meagher & Flom, esse é londrino, esse é de Chicago. Faturamento anual, 1 bilhão e meio. E olha que eu estou desprezando 60 milhões aqui, que bobagem, né? Então, 1 bilhão e meio. São essas bancas que estão querendo vir instalar aqui. Os senhores acham que eles vão mandar advogado para o Fórum Trabalhista de Londrina? Os senhores acham que eles estão querendo vir para aqui, ir para o Fórum Civil de Londrina? Para a Justiça Federal? Não. Eles estão querendo vir atuar aqui para oferecer planejamento jurídico. Para poder dizer para as empresas de Londrina, faz assim que vai ser melhor, faz desse jeito que vai ser melhor, faz desse outro jeito que vai ser melhor. Eles sabem que esse mercado é maravilhoso no Brasil porque nós queremos litigar. Nós achamos o máximo brigar. Nós adoramos colocar um terno num calor de rachar. Um taillé com um salto assim, 7,5, para andar numa calçada cheia de buraco, quando não colocam pedra portuguesa, que o salto-agulha agarra, né? Está aqui a professora Tânia com um belíssimo sapato de verniz, meia pata, bico na vete. Então, lá vai lá. Para brigar. Brigar. Chegar perto do juiz e brigar. Eu e o colega do outro lado, vamos brigar. Enquanto os nossos colegas do exterior, que faturam isso, veem na demanda a última solução, aquela que deve ser evitada a qualquer custo. Em muitos casos, a demanda é proposta para fazer o acordo. É o primeiro movimento da dança do acordo. Tanto é que o processo civil americano evoluiu para, depois de levada, com esse, calma lá, os americanos têm 2 processos, tá? Eles têm um processo para as coisas do dia a dia, que é oral, você chega lá, fala com o juiz, marca, daí uma semana, volta, não sei mais o quê. Então, esse não. Mas para aquelas que são levadas perante os tribunais, e não os fórumzinhos, aquelas que são levadas perante as cortes, aí, nessas, não. Depois de instaurado, há um procedimento que não ocorre no fórum, acontece nos escritórios. Porque é uma maneira de dar a chance às pessoas sentarem e pensarem, olha, vocês vão querer mesmo brigar por conta disso? Ou vocês querem solucionar essas coisas? Percebam a oportunidade que se apresenta agora para os senhores. Entendam qual é a concorrência que se apresenta para os senhores. E refaçam as suas expectativas. É claro que o litígio nunca vai acabar, mas a advocacia não pode viver de litígio. O judiciário não precisa ser incomodado por qualquer coisa. A boa-fé, a capacidade de colaboração, a capacidade de atuação para o bem comum deve prevalecer. Eu acredito piamente que aqueles que optarem por esse caminho encontrarão sucesso. Piamente. Eu acredito piamente que aqueles que fizerem a opção pela litigiosidade viverão frustrados. E a eles eu recomendo um check-up por ano, para verificar como é que o coração está. É uma vida complicada, tem prazo, tem isso, tem aquilo outro. É uma vida muito complicada. Aliás, inclusive para aqueles que forem para o Ministério Público e para a magistratura, porque com aquela pilha de processo não tem como, tem que conferir o cardiologista. Muito obrigado a todos por essa paciência mais uma vez e pela acolhida. Muito obrigado.